Paz do Senhor, irmãos, que estejam todos na graça de Deus, amém? Hoje eu vou falar de uma palavra aqui que se refere muito ao pecado. O pecado e suas penalidades, né? Que fica em Samuel, 2 Samuel, livro de Davi, capítulo 12, no versículo 10. Pelo que agora a espada não se apartará jamais da sua casa, porquanto me menosprezastes, e a mulher de Urias o heteu tomastes para que fosse tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que eu levantarei sobre ti o mal na tua própria casa, pois as tuas mulheres tomarei diante de teus olhos e darei ao teu próximo, o qual à vista desde o sol se deitará com as tuas mulheres. Porque tu tens feito isto em oculto, mas eu farei isso diante de todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã disse a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Mas visto que com este negócio fizestes com que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá certamente. Irmãos, Davi, ele foi um servo, um profeta de Deus muito importante para Deus, na presença de Deus. Mas ainda assim ele pecou. Isso nos mostra que se os discípulos de Deus, os profetas de Deus pecaram, nós, meros seres humanos, também pecamos. Mas creio que cabe a nós, a mim e a você aí do outro lado, saber o que é certo e o que é errado, porque nós temos o livre-arbítrio para escolher. Se nós sabemos que o pecado não é uma coisa boa aos olhos de Deus, por que nós iremos pecar? E que nós temos que aprender a pedir perdão a Deus pelos pecados cometidos, para que eles sejam perdoados. Davi, se achando o mais importante de todos, cresceu os olhos na mulher do seu servo, um servo pobre, um servo que servia a ele. Ele era um servo fiel a Davi. E ainda assim Davi não teve misericórdia e tomou a tua mulher como mulher para ele, engravidando-a. Como ele engravidou a mulher e queria fazer com que Urias não descobrisse aquele pecado, ele quis cobrir o pecado com outro pecado. Ele quis fazer com que Urias se deitasse com a mulher dele para que ele achasse que aquele filho era dele. Mas Deus já sabia do pecado de Davi. Claro que ele não deixou que aquele pecado fosse encoberto. Porque tudo o que aconteceu de Urias não dormir com a esposa, ficar dias naquele local onde a esposa estava, não chegar próximo da esposa, tudo isso foi provisão de Deus. Porque o pecado não ia ser coberto por outro pecado. Porque se Urias se deitasse com a mulher dele, ele ia achar que o filho era dele. Então o pecado Davi achava que o pecado dele ia ser encoberto. Mas para Deus nada é encoberto nesta vida. Então aconteceu que ele, não se deitando com Batseba, Davi achou melhor articular a morte de Urias. E foi assim feito. Ele fez com que os seus soldados matassem o seu soldado Urias, que era o seu servo. Ele era o braço direito dele ali. Então, Deus fez com que Davi fosse culpado. E quais foram as penalidades de Davi? Foi apenas uma. Foi a morte de seu filho. Porque Deus sabia que de Davi iria vir o Messias. Mas não iria ser aquela criança do pecado. Como Deus fez
Deus fez com que aquela criança adoecesse e que aquela criança morresse. Davi, sabendo do seu pecado e sabendo do castigo de Deus, ele jejuou, ele orou, ele se prostrou durante 7 dias enquanto o filho dele estava vivo. Claro que ele pediu, né, pela vida do filho. Mas os soldados, sabendo a situação que Davi estava, os soldados não tinham coragem nem de chegar em Davi para falar sobre a criança, porque até de falar enquanto vida Davi não queria saber. Imagine depois que o filho morreu. Os soldados não queriam. Então, vendo aqueles bochichos, Davi perguntou para seus soldados: a criança morreu? E eles responderam: sim, meu senhor, a criança morreu. O que é que Davi fez? Davi não continuou no seu jejum, nas suas orações. Ele não continuou ali no seu cantinho, no seu guardado. Então todo mundo estranhou. Enquanto a criança estava viva, Davi fazia isso, fazia aquilo. Agora que a criança morreu, Davi simplesmente mudou de opinião, tomou banho, se arrumou, como se ele estivesse feliz. Mas aquilo tudo aconteceu porque então aconteceu que Deus permitiu a morte daquela criança para que Deus pudesse perdoar o pecado de Davi e que Davi não fizesse mais, não pecasse mais. Assim somos nós hoje, irmãos. Hoje Deus nos dá a oportunidade de não pecarmos mais. Deus nos dá a oportunidade de mudança. Muitas vezes nós erramos e não queremos admitir. Nos achamos incapazes de sermos perdoados por Deus, mas nós somos perdoados. E foi quando Deus fez com que... E depois veio à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e ele comeu. Não, perdão, irmãos. No 7º dia aconteceu que morreu a criança, mas o seu servo não ousava lhe fazer qualquer crítica que ele tinha morrido, dizendo-no entre si. Portanto, Davi, vendo seus servos falarem, então Davi se levantou da terra, lavou-se e ungiu, mudou as suas roupas e entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, muitas vezes, quando nós passamos por alguma dificuldade, por alguma perda, por alguma dor, ao invés de nós se prostrarmos a Deus e adorá-lo, a gente simplesmente esquece de Deus. A gente acha que aquela perda, aquela dor, aquele sofrimento, aquela tristeza é maior do que Deus, mas não é. Olha o que Davi fez. Apesar da perda do filho, Davi se levantou. Davi foi a Deus, se prostrou diante de Deus e o adorou. O adorou porque ele sabia que Deus estava certo. Quem estava errado era Davi. Era ele que pecou, foi ele que fez o erro. Davi o trouxe muito grandes despojos da cidade. E tirou além disso o povo que estava nela, e pôs as terras estalhareiras de ferros, e aos machados de ferro, e o fez passar por fornos e tijolos. E o mesmo fez a todas as cidades dos filhos de Amorim. E Davi voltou com todo o povo para Jerusalém. Não se sabe exatamente o que os fornos de tijolos na realidade eram. Entretanto, alguns pensam que poderiam ser os locais onde os amonitas sacrificavam os seus filhos aos deus Moloque. Possivelmente Davi tinha feito morrer assim, desta maneira, alguns do povo. O nascimento de Salomão. Davi então consolou Batseba, sua mulher, deitou-se com ela e entrou a ela, e deu a ela à luz um filho, e chamou o seu nome Salomão, ao qual amou o Senhor. E enviou pela mão de Natã, o profeta, e chamou o seu nome Gedidias, por amor do Senhor. Olha só o quanto Deus é bom em nossas vidas. Davi pecou,
Davi matou, Davi fez coisas que não agradou a Deus. Mas ainda assim, ele se prostrou diante de Deus e entregou a Deus os seus pecados. Fez com que Deus o perdoasse. Não só perdoou, como ainda permitiu que Betseba continuasse com Davi. E tiveram um filho, que esse filho agradou a Deus. Salomão foi um dos filhos que foi agradável aos olhos de Deus. Irmãos, assim somos nós hoje. Que nós possamos entregar a Deus todos os nossos pecados, todos os nossos erros, todas as nossas falhas, para que Deus possa fazer um resumo de tudo aquilo e mostrar para nós o que é o melhor, o que é o certo. Então, que nós possamos se voltar para Deus. Entregue nas mãos de Deus os pecados, entregue nas mãos de Deus suas dores, suas lutas, porque Ele saberá o que fazer, e é Ele que vai te mostrar o que é certo, o que é errado, e é Ele que vai te mostrar o que você deve seguir. Que nós possamos se prostrar diante de Deus e confessarmos os nossos pecados a Ele, amém? Que vocês possam ficar todos na paz do Senhor e acreditar que assim como Deus fez com seu servo Davi, Ele fará com cada um de nós. Nós não precisamos ter perdas para nos redimir dos nossos pecados, amém?